E a gente está aqui, então, tendo o prazer de conversar com o Alexandre Santucci. O Alexandre, que eu estava relatando aqui, ele tem o seu blog, escreve uma coluna, teve a coluna dele publicada aqui pela Tribuna durante largo tempo, pelos nossos amigos aqui do jornal A Tribuna, participa com a gente da Feira de Vinhos como jurado já há bom tempo também, e está agora lançando a segunda edição do livro dele, Descomplicando o Vinho. Muito bom dia, Santucci, tudo bem? Bom dia, Cacá, bom dia, Letícia. Bom Tudo dia, ótimo com Santucci. vocês? Tudo ótimo. Santucci, primeiro vamos falar do seu livro. Por que você acha que é desnecessário, Santucci, e você tem essa marca na sua coluna, no blog, etc., falar a respeito da descomplicação do vinho, enviar para as pessoas essa mensagem de que o vinho pode e deve ser descomplicado? Boa, Cacá. Em realidade, o Descomplicando o Vinho começou esse ano, fará 19 anos. E a ideia foi lançar a segunda edição ano passado, porque faria 18 anos, e aí atingiu a maioridade. Então, 18 anos atrás, quando se falava de vinho, as pessoas criavam termos, jargões que não aproximavam o consumidor. Isso foi algo que eu detectei, comecei a estudar um pouco isso, e na época eu li uma entrevista de um dos organizadores daquela feira de vinhos na França, dizendo que o francês só queria saber como escolher um vinho na prateleira do supermercado. Certo. E isso me deixou intrigado. Falei, bom, o consumidor apenas quer saber como beber um vinho. E aí eu comecei a criar o Descomplicando o Vinho, nessa ideia de começar a limpar essa linguagem que não aproximava o consumidor do consumo de vinho. Vou fazer uma pergunta meio que inversa aqui, Santucci. O que complica tomar um vinho hoje? Será que é aquele tanino que as pessoas não estão acostumadas, né? Geralmente a pessoa fala, quero uma coisa mais docinha, né? E o que complica hoje tomar um vinho? Letícia, eu acho que o que complica, só para ter uma ideia, o Brasil hoje está entre os 5 maiores importadores de vinho em termos de qualidade. Então você imagina que hoje você tem 40 mil rótulos de vinho à disposição no Brasil. As pessoas não sabem o que escolher. E muitas vezes a informação do rótulo não diz aquilo que a pessoa quer saber. Então essa é uma parte que complica. O que a gente faz para descomplicar é reduzir esse universo para que as pessoas possam escolher aquilo que gostam. Certo. Agora, Santucci, eu vou insistir em algo. Digamos que você esteja ao lado de uma pessoa que nesse momento está indo para um supermercado. As pessoas têm muito esse hábito de comprar os vinhos nos supermercados e eles oferecem ótimos rótulos. O que você diria para essa pessoa? Você está do lado dela e ela está indecisa, porque daí ela fica ali olhando aquela enormidade, como você citou, 40 mil rótulos, daí você se depara nas gôndolas com dezenas e dezenas de vinho, as pessoas não sabem dessas expressões, o que é um demi-sec, o que é uva, o que é região. A pessoa está ali tentando, lógico que ela vai ser uma neófita, ela vai ser uma pessoa que está tentando entrar nesse mundo do vinho, mas mesmo aquelas que já têm alguma experiência pequena, elas ficam em dúvida. Quais seriam, digamos, 3 mandamentos fundamentais para a pessoa escolher um vinho hoje, na hora que ela entra no supermercado, Santucci? Eu até gravei recentemente no meu canal do YouTube falando um pouco sobre como escolher vinhos em supermercados. Basicamente, vinho é preço. Tá? Então, vamos dizer que até R$500 essa relação faz muito sentido. Mesmo no Brasil, que os vinhos, infelizmente, são caros. Então, quanto mais caro, normalmente você vai ter vinhos mais encorpados, vinhos secos, vinhos que atendam a estas qualidades, tanto brancos quanto tintos. Quando você quer um vinho docinho, por exemplo, algo bastante fácil de identificar no Brasil é que você tem a inscrição vinho tinto seco ou vinho tinto meio seco. Essa informação
normalmente 95% dos casos está no contrarótulo. Certo. Então já são duas. Primeiro, preço, quanto mais caro, vinhos mais encorpados, mais potentes. E a segunda está no contrarótulo, se você tem um vinho tinto, ou branco, ou rosé, seco ou meio seco. O meio seco vai tender mais para o docinho. E no Brasil tem o vinho tinto de mesa, ou vinho branco de mesa. Normalmente esses vinhos de mesa não têm uma qualidade tão boa, mas há uma indicação de uma quantidade maior de açúcar. Portanto, na prateleira do supermercado, se você estiver ali ávido por escolher algo que você não conhece, pega a garrafa, olha o contrarótulo, habitualmente essa informação está lá. Ok. Santucci, você falou algo importantíssimo. Preço. Eu acho que talvez seja fundamental e essa é uma prática muito comum entre os consumidores para qualquer tipo de produto. Você inicialmente definir quanto que você quer gastar. Então, digamos, olha, eu quero comprar um vinho de até R$50. Eu acho que esse talvez seja um preço de referência muito comum no Brasil. Vamos só fazer um exercício, Santucci. A pessoa tem hoje R$50 para comprar um vinho branco e para comprar depois um vinho tinto. Digamos que ela esteja até em dúvida. Você indicaria vinho de qual nacionalidade? Por exemplo, você mais direto até na pergunta. Você acha possível comprar com R$50 um vinho francês de boa qualidade? Ou a pessoa deveria realmente ficar em vinhos daqui, do Brasil, do Chile, da Argentina? Qual a sua opinião sobre isso? Cacá, hoje o Brasil a gente já tem acesso a bons vinhos de nacionalidade europeia. Até uns 10 anos, mais ou menos, nós não tínhamos, infelizmente. O que chegava aqui bom era muito mais caro. Hoje, europeu, nessa faixa de preço, eu iria para os portugueses. Nós temos uma oferta de vinhos portugueses muito interessante, com bons preços e bons produtos. Mas, se eu quisesse não arriscar, eu iria para os chilenos. O Chile é um país que produz vinhos de uma maneira uniforme. Eles pensaram vinho para o mercado americano. Então, normalmente, os produtores seguem um padrão. Então, você não vai errar muito, mesmo que de um produtor para outro. No caso do Brasil, existem boas escolhas, mas, por exemplo, os tintos brasileiros bons, eles estão acima ou muito perto dos R$50. Já brancos e espumantes, escolha certa. Vá para os brasileiros, você vai ter uma boa satisfação de compra. Eu quero te liberar aqui, Santucci, que se você quiser falar o nome dos vinhos, citar algum rótulo, tá totalmente liberado, não tem nenhum problema não, tá? A gente não vai ter limitação em relação a isso. Ontem, quando a gente estava até anunciando a sua participação no programa de hoje, a Letícia falou, olha, a gente poderia falar a respeito de vinhos para o verão. Estamos aqui em Vitória, a cidade hoje está um calor danado, mais de 30 e... Quantos graus, Letícia? A nossa agora a sensação térmica está batendo uns 40 já. Que Deixa delícia. eu ver aqui. Mais ou menos, Santucci, mas dá uma delícia aqui dentro do estúdio, viu? Fora para o inferno. Mas Letícia, eu adoro Vitória. E esse calor gostoso, daí me fascina. Agora, Santucci, a pessoa está hoje querendo ir para a praia, talvez hoje ainda, ou amanhã. O que você recomendaria para que ela tomasse na praia ou eventualmente no almoço aqui em Vitória, hein? Cacá, isso é um tema bastante interessante. O ano passado, comemorando os 18 anos do Descomplicando Vinho, eu lancei uma palestra que chama Por Trás da Marca. Por quê? Porque o vinho também no Brasil tem esse problema. Nós temos poucas marcas de vinho que tenha minding, que as pessoas conheçam, mesmo sem saber o que é. Então, realmente é muito legal falar um pouco sobre marca. Para o verão, eu gosto sempre de indicar os vinhos rosés, porque eles vão muito bem com a temperatura do nosso Brasil, de norte a sul, e as pessoas podem encontrar com alguma facilidade alguns vinhos rosés de boa qualidade. Por exemplo, o Rio Sol Brut Rosé, que é um espumante que eu adoro, é um espumante fácil de encontrar, eu sei que tem aí em Vitória. Um top 5, já que você começou falando do evento
evento do Expo Vinhos de Vitória deste ano, apresentou um branco maravilhoso, que é o Pisato Lenho Chardonnay. Adorei esse vinho na prova. O campeão nosso aí, que foi muito bem, que é o Perini Moscatel Espumante, esse já mais para os docinhos. Gosto muito da Aurora, um outro brasileiro, que é mais docinho, que é o Colheita Tardia. E para tintos, nada muito especial, mas assim, para o final do dia, que vale muito a pena, eu provei recentemente um vinho feito em Luján de Cuyo, na Mendoza, na Argentina, chama Quilômetro 49. Tem aqui. Oi? Tem aqui fácil de encontrar nos supermercados daqui. Pois é, então, esse é um Malbec acadêmico. Ele tem uma paixão pelo Malbec, eu gostei muito desse vinho. E, evidentemente, esses vinhos ice, né, que você toma com gelo. Tem o caso mais famoso, o Rosé Petit, que eu trabalhei no lançamento desse vinho, inclusive. É um sucesso, é um vinho que não dá para tomar sem gelo. Aliás, esses vinhos ice não dá para tomar sem gelo, né? E seria bom que os rótulos viessem com umas pedrinhas de gelo, mas olha, tome com gelo. Mas são bem legais, bem interessantes. E melhor de tudo, você carrega o vinho e pede o gelo. Então, se você estiver na praia, na piscina, enfim, é bem legal. Você pode pegar a garrafa, só pedir o gelo e está pronto um belo vinho refrescante para esse verão maluco. Gabriel, o Santucci, a gente está conversando com o Alexandre Satucci, gente. Ele é escritor, palestrante, consultor e também blogueiro na área de vinhos. Ele que está falando do lançamento, a reedição, né, da segunda edição do livro Descomplicando o Vinho, livro de autoria dele. Santucci, olha, o Gabriel Ladeiro, nosso ouvinte aqui, está fazendo uma boa lembrança. Vinho verde. Ele pergunta, vinho verde gelado pode? Deve. Inclusive o tinto. O vinho tinto é feito com a uva que chama vinhão. Tem pouco no Brasil, mas é muito, muito interessante, que tem uma refrescância, uma coisa que a gente chama de agulha, que dá uma picadinha na língua. Mas os bons vinhos verdes feitos de alvarim, que é a combinação super adequada para o bacalhau, são todos para tomar gelado. Gelado não congelado, né? Porque as pessoas às vezes botam o vinho no freezer e toma quase pedra de gelo. Santucci, você falou algo aí que normalmente gera algum tipo de confusão, que é você falar em vinho verde tinto. Eu gostaria que você explicasse e reforçasse vinho verde tinto. Existe, né? Existe. O vinho verde, ele é lembrado por diversas formas. Dizem que esse nome verde vem da região, praticamente o Minho, ali ao norte de Portugal, que era uma região toda verde. Outra teoria é que se colhiam as uvas verdes, por isso eles continuavam fermentando. Então você tem uvas brancas e uvas tintas. Portanto, vinhos brancos e vinhos tintos. Os tintos do verde são mais raros, mas existem. Ok, Letícia. Tem mais pergunta aqui. Nosso ouvinte, nosso amigo aqui, Dr. Jorge Habib. Dr. Jorge Habib está em Milão nesse momento. Beleza. 6 graus. Ele falando, juro que estou com inveja de vocês. E ele te pergunta o seguinte, Santucci, o que é vinho de supermercado, né? São vinhos de boa qualidade? Consegue encontrar vinhos de boa qualidade? Letícia, Milão é uma cidade linda. Adoro. Também. Supermercado hoje é uma realidade, né, no Brasil. Na Europa, basicamente, o consumidor compra vinhos em supermercado. Aliás, as grandes redes de supermercados são responsáveis por alguns booms de vinhos. O caso, por exemplo, do Toro Louco, na Inglaterra, que, graças a uma rede de supermercados, o vinho foi super vendido no mundo todo por ter ganho um concurso. Agora, no Brasil, isso já é uma realidade. Tem grandes redes, aí em Vitória mesmo, tem o Carone, enfim, tem várias redes bem interessantes, com boas ofertas e bons preços.
Então, sim, é possível encontrar bons vinhos em supermercado. Maravilha. Olha que dúvida curiosa do André, nosso ouvinte, Santucci. Ele conta que durante o Réveillon ele comprou um Casa Perini Ice. E ele falou que tomou quase a metade da garrafa pensando que era espumante. Mas ele observou o seguinte, ele manteve na geladeira, só que o espumante não gelava, né? O Casa Perini Ice não gelava. Depois que ele foi ver que era para colocar gelo, aí ele pergunta, o espumante Ice, né? É para colocar gelo ou pode tomar ele sem o gelo? Não dá para tomar sem gelo. Quer dizer, lógico que dá para tomar. Mas o que vai acontecer é que você vai encontrar um produto xoxo. Ele foi feito para ser diluído com o gelo. Ele vai liberar mais açúcar, mais acidez, enfim, por conta da influência do gelo. Exatamente, então, ele falou, xoxo é a palavra, ficou desse jeito. Então é isso, tem que ser com gelo. Olha só, Santucci, você de certa forma já tocou nesse assunto, mas tem um ouvinte aqui chamado Edmar, lá de Vila Velha, fazendo uma pergunta que, de certa forma, repito, você citou lá no caso do Rio Sol. Ele está falando assim, olha, existem já no Brasil plantações de uva em toda a região, agora já no Norte e Nordeste. Essas uvas são confiáveis para a fabricação de vinhos? Muito confiáveis. O projeto Rio Sol é um projeto antigo, né? Ele recebeu o nome Rio Sol mais ou menos há uns 10 anos, mas o projeto já é muito antigo, já se planta naquela região há mais de 30 anos. Então, assim, são uvas de excelente qualidade. O que acontece, que é diferente, que as pessoas estranham, é porque hoje você chega a colher até 3 vezes por ano nessas regiões. Porque é simples, não tem inverno, né? Então, basicamente, são 2 estações e a planta vai sendo, de uma certa forma, até castigado. Porém, como isso já é muito bem estudado, a videira, ela descansa, ela corre um ciclo e descansa. O que provavelmente a gente não vai ter naquela região são os grandes vinhos. Vinhos de guarda, vinhos longevos, vinhos para guardar 30 anos, isso provavelmente não. Mas são muito bons os vinhos daquela região, para esse consumo diário, principalmente. Mas hoje se planta no interior de São Paulo, de Minas, Santa Catarina, que para mim vai fazer o melhor vinho no Brasil. Hoje, Goiânia estão fazendo vinhos. Tem muita região no Brasil hoje fazendo vinho. A China, por exemplo, começou há 10 anos a fazer vinho e logo vai ter um mercado enorme. Então, sim, tem bons vinhos. E hoje, com a tecnologia, ajuda muito. Santucci, eu acho que a gente, lógico, é um assunto que nos apaixona, poderíamos ficar aqui um bom tempo conversando a respeito dos vinhos nacionais, dos internacionais, e dando dicas e sugestões para os consumidores, mas já estouramos, inclusive, o nosso horário aqui. Eu só queria que a gente, que você indicasse para as pessoas, primeiro, o seu blog e depois também as que se interessarem pelo seu livro, como é que elas fazem para adquirir. Eu só queria ressaltar o seguinte, essa clareza do Santucci, que foi demonstrada aqui na entrevista, ela acaba se repetindo no livro, nos textos que ele publica no seu site, publica em suas colunas e no seu livro. Então, Santucci, dê aí agora a sua ficha em relação à rede social, blog e onde que as pessoas podem encontrar o seu vinho. Obrigado, Cacá. Obrigado, Letícia. Bom, o livro hoje se encontra na Amazon do Brasil, na Livraria Cultura e no Clube de Autores. Então você pode comprar pela internet e receber em casa tranquilamente. Quem acessar vai ver que tem outros livros publicados, porque ano passado eu publiquei um outro livro que chama Sucesso ao Caminho. Também está à venda. O descomplicandovinho.com é onde estão os textos e, enfim, minhas opiniões sobre vinho no Brasil. Minhas redes sociais, Alexandre Santucci Oficial e Descomplicando Vinho, no Instagram e no Facebook. E quem quiser saber da palestra, por trás da marca.com.br. Maravilha, só lembrando o seguinte, que o Santucci se escreve com um T e 2 Cs de cebola, para ficar mais fácil para as pessoas encontrarem. Okay? SANTUCCI.
Tá ótimo. Santucci, o Olício, nosso amigo aqui, tá nos ouvindo e mandando um abraço para você, viu? Ô, amigo. Um abraço para ele também. Abraço, Legal. Olício. Muito obrigado, Santucci, por essa entrevista e bom final de semana. Obrigado, Cacá. Obrigado, Letícia. Bom fim de semana para vocês e para todos os ouvintes da Band News FM. Ótimo final de semana, Santucci.